Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Luiz Flávio Dias e adivinhe só, estou aqui hoje para falar sobre uma cidade maravilhosa que está completando 179 anos. Isso mesmo, são quase 2 séculos de muita gente famosa, conflitos, assassinatos, muita treta política, festas, enchentes e muitas conquistas. Eu estou falando de Santa Rita de Cássia, oeste da Bahia. Acredite, vamos fazer uma viagem no tempo e conhecer detalhes dessa história incrível. Pois bem, quem é santarritense ou da região oeste da Bahia, certamente já foi ou ouviu falar na Santa Folia, no Carnaval Mix ou nos festejos da padroeira Santa Rita de Cássia. Tudo isso é muito da hora, com certeza. Mas você conhece a história de Santa Rita? Sabe como ela surgiu? Em que época teve seus primeiros habitantes? Acredite, pessoal, a vila tem uma história muito bacana e vamos agora falar dessa cidade fantástica. Mas antes de fazer essa viagem, eu gostaria de agradecer a todos e pedir que, se vocês gostarem, curta, compartilhe e ative as notificações para receber as novidades do canal, pois fazer esse tipo de vídeo dá muito trabalho e eu conto com a ajuda de todos vocês. Agora chega de enrolar, vamos colocar o pé na água e voltar na época da colonização do Brasil. Não é possível determinar em que ano exatamente Santa Rita de Cássia foi fundada, uma vez que não existe registro dos seus primeiros habitantes. Somado a isso, há também o total desconhecimento da vida histórica da cidade pela maioria da sua população, causado em parte pela falta de interesse ou pela omissão dos poderes competentes em fazer levantamentos da história local. A história de Santa Rita começa muito antes da sua emancipação política. Na verdade, para contar a história de Santa Rita, a gente tem que voltar até a época da colonização do Brasil. Nessa época temos um grande personagem, chamado Rio Preto. Esse que é um dos rios mais importantes da região. E para falar dele, nós temos que voltar até o século XVII, onde os entradas e bandeiras. Entradas eram as expedições organizadas pelo governo que saíam do litoral em direção ao interior do Brasil. Os bandeiras eram expedições organizadas e financiadas por particulares, principalmente paulistas. Essas expedições partiam de Salvador para o sertão, em busca de ouro, prata, esmeraldas, diamantes e outras pedras preciosas, como as que os espanhóis tinham achado nos seus domínios nos Andes. Para quem não sabe, na ocasião, o mundo era dividido em 2 partes, através do Tratado de Tordesilhas, que basicamente era o seguinte: do lado a leste do arquipélago de Cabo Verde pertencia a Portugal e do outro lado, a oeste, a Espanha. Abordando os índios de lábios e bochechas ordenados com tembetás coloridos, os primeiros povoadores da Bahia perguntavam-lhes onde havia ouro e prata. O nativo, que desconhecia esses metais, achando que se tratava de pedras coloridas comuns, tinha sempre respostas afirmativas. Daí as decepções e as queixas dos exploradores contra a suposta má-fé dos informantes. Porém, o fato mais importante para a penetração das primeiras levas de imigrantes naquelas regiões ainda inóspitas foi o gado. Os grandes rebanhos vindos do litoral iam avançando em direção às terras inexploradas, banhadas por pequenos rios de águas claras.
Enfrentando dificuldades e constantes combates com os índios, os colonos foram pouco a pouco se apossando das terras da margem esquerda do Rio São Francisco, estabelecendo núcleos de criação de gado, engenhos de cana-de-açúcar e agricultura em geral. Em meados do ano de 1600, os colonos chegaram ao Rio Grande, através da sua confluência com o Rio São Francisco. O primeiro afluente do Rio Grande que encontraram foi o Rio Preto, através do qual chegaram à área onde viria a ser fundada a Vila de Santa Rita. Acredita-se que isso tenha sido por volta de 1610. Pois é, pessoal, a história de Santa Rita se mistura com a história do Brasil. E ainda digo mais, a história de Santa Rita vai muito além dos quase 200 anos de emancipação política. Com as conquistas das novas áreas para pastagem, os índios locais eles foram combatidos e em muitos casos foi feito um trabalho de catequização. 5 eram os povos indígenas que habitavam o oeste da Bahia antes da chegada dos portugueses. Os Acroás e os Chacriabás, que habitavam as margens do Iaçu, nome dado por eles ao Rio Grande, os Aricobés, que habitavam um pouco mais ao norte na região que hoje é Angical, município ao sul de Santa Rita de Cássia, os Croás no Alto Rio Preto, entre Goiás e Maranhão, e por fim os Xerentes, que tinham sua principal aldeia localizada no lugar Pontal, na Serra do Boqueirão, próximo ao local onde o Rio Preto deságua no Rio Grande, no município de Mansidão. Com a chegada dos colonizadores, no início do século XVII, os índios tiveram suas terras invadidas e tomadas à força. Depois de muitos combates, a população indígena ficou bastante reduzida. Contudo, não chegaram a ser exterminados. Assustados, os silvícolas foram mudando suas aldeias de lugar, sempre margeando o rio acima. Sabe-se que fixaram moradia pela última vez na região num lugar denominado Aldeia, localizado às margens do Rio Preto, no atual município de Formosa do Rio Preto, então distrito de Santa Rita de Cássia. Os Xerentes, já civilizados, hoje em dia habitam o norte do estado do Tocantins. Após o período de invasões holandesas no litoral nordestino, houve um grande número de incursões pelo sertão baiano, que passaram a se processar em escala maior, correspondendo essa expansão em grande parte à necessidade de se ampliar a indústria do pastoreio para atender ao consumo cada vez maior de carne dos grandes mercados na costa. Somado a isso, foi nessa época que se deu a crise do ciclo da cana-de-açúcar, decorrente do aumento da produção de açúcar nas Antilhas, com o qual o açúcar brasileiro não conseguiu competir no mercado internacional. Os grandes engenhos ficavam sem capitais para investir e com dificuldades para a aquisição de mão de obra devido ao êxodo de escravos e homens livres que se deslocavam do Nordeste para o Brasil Central, a fim de trabalharem na cata de ouro e diamantes. Essa crise fez então renascer nos colonos o desejo de explorar o interior da nova terra. Combates constantes se seguiram, mas os colonos eles continuaram avançando, estabelecendo-se pouco a pouco na região, que na época era conhecida como Sertão de Rodelas. Navegando pelos rios Grande e Rio Preto, eles iam penetrando cada vez mais nos vales, chegando até a Lagoa de Parnaguá, no atual estado do Piauí. Ao longo do caminho, no rastro que esses sertanistas deixavam atrás de si após a sua passagem, foram surgindo arraiais e vilarejos, dentre eles o Arraial de Santa Rita do Rio Preto. É tradição lendária, uma vez que não existem provas documentais, que em meados do século XVII chegou ao Arraial de Santa Rita do Rio Preto um misterioso casal de portugueses que se instalou nas imediações da Igreja Velha, então Rua Espírito Santo, a atual Avenida Eupídio Santana. Segundo a crença popular, eles permaneceram aproximadamente 10 anos na região. E após esse período, sem maiores explicações, esse casal não identificado simplesmente partiu dali para lugar ignorado, deixando, por esquecimento talvez, uma imagem de Santa Rita de Cássia, sendo posteriormente
encontrada por vaqueiros que por ali passavam. Existem versões no tradicional conceito do povo local que afirmam que o tal casal tenha sido morto pelos índios que habitavam a região. Outras versões contam que eles foram devorados por animais selvagens. Há também quem acredite piamente que esse casal foi enviado por Deus com a missão de conduzir a imagem de Santa Rita de Cássia, ou Santa Rita dos Impossíveis, para as margens do Rio Preto e depositá-la anonimamente no local. Daí o porquê do seu desaparecimento, descartando assim as versões atribuídas aos índios e aos animais selvagens. Desde jovem, Rita desejava ser religiosa, porém, em obediência a seus pais, se casou. Com amor e paciência, transformou o caráter rude de seu esposo. Já viúva, suportou com fé a dolorosa perda dos filhos. Se tornou religiosa e carregou consigo a marca do espinho da coroa de Cristo. Santa Rita de Cássia, advogada das causas impossíveis, rogai por nós. O fato é que a imagem de Santa Rita foi realmente encontrada às margens do Rio Preto pelos novos colonos que ali chegaram. Entretanto, não foi encontrado qualquer vestígio de luta ou cadáveres no local. Naturalmente, o anônimo casal, cumprindo sua missão, tenha regressado ao lugar de origem sem ser identificado, sem sofrer qualquer ameaça ou agressão, sob a proteção da ação. Entre os novos colonos que sucederam o casal de portugueses estavam o capitão Mor Ângelo Custódio da Rocha Medrado, o índio Francisco Rodelas, nomeado capitão em 1674, o capitão João de Araújo Costa, natural de Olinda, Pernambuco, e José Pereira de Matos, que fundou a fazenda Ribeira do Rio Preto, que mais tarde passou a se chamar Fazenda Santa Rita, devido à imagem encontrada ali e para a qual foi erguida uma pequena capela. A Fazenda Santa Rita, que posteriormente passou a ser propriedade de Nicolau Gonçalves Franco, constituiu-se um grande núcleo de imigrantes, o que fez com que o arraial crescesse e prosperasse. Em carta régia enviada ao então governador-geral do Brasil, Dom João de Lencastre, datada de 2 de dezembro de 1698, o novo rei de Portugal, Dom Pedro II, determinou que fossem fundados núcleos de civilização, ou postos de vigilância, nas bacias do Rio São Francisco, do Rio Grande e do Rio Preto, para atender aos pedidos dos habitantes locais que chegavam insistentemente a Lisboa, solicitando segurança contra os ataques dos índios às suas fazendas e também reivindicando maior presença na região de instituições que representassem o Estado. Além disso, a metrópole percebeu a necessidade da presença de colonos naquela região para garantir aos portugueses a posse das terras a oeste do Rio São Francisco. Inicia-se assim a implantação dos primeiros povoados na região, em núcleos já habitados que existiam desde 1600. Pilão Arcado, na margem esquerda do São Francisco, São Francisco das Chagas da Barra do Rio Grande do Sul, que hoje chama-se Barra, na atual confluência do Rio Grande com o Rio São Francisco. Campo Largo, atual Cotegipe, à margem esquerda do Rio Grande, 80 quilômetros abaixo de onde surgiria Barreiras. Vila Nossa Senhora do Livramento de Parnaguá, atual Parnaguá, junto à lagoa do mesmo nome, no Piauí. E Santa Rita do Rio Preto, à margem esquerda do Rio Preto. Mais tarde, por volta de 1700, surgiu a comunidade de São João de Barreiras, atual Barreiras. A ordem foi apenas um complemento, uma formalização para um movimento que já estava se consolidando. Com o crescimento da atividade comercial entre Barra e São João de Barreiras, barqueiros e aventureiros subiam o Rio Grande e seus afluentes explorando áreas desabitadas, o que culminou na formação de novas comunidades. Os povoados prosperaram e foram, durante muito tempo, os principais núcleos de civilização da região. Porém, como os ataques dos índios continuavam, em 17 de dezembro de 1699, o rei português Dom Pedro II autorizou a Dom João de Lencastre, governador-geral do Brasil, que fizesse oficialmente guerra contra os índios, assinando assim a sentença de morte dos índios. As tribos foram praticamente dizimadas, com exceção dos índios aricobés de Angical, que por serem de índole mansa,
foram poupados e posteriormente catequizados, primeiro por capuchinhos e depois por franciscanos, carmelitas e jesuítas, vindos de Salvador, iniciando-se assim um trabalho educativo que se desenvolveu por toda a região. Apesar disso, a perseguição sistemática contra esses índios continuou até a década de 30, no século XX. Embora, no período colonial, essa região fizesse parte da capitania de Pernambuco, ela ficava geograficamente mais próxima à capitania da Bahia. Por isso, foram desbravados por baianos, que, em combates com os índios, se apossaram das terras da margem esquerda do Rio São Francisco. Porém, Pernambuco não se conformava com a perda de uma parte tão significativa do seu território e, após mais de um século de reivindicações, obteve a reanexação em caráter administrativo das terras da margem esquerda do São Francisco. Em 1810, Dom João VI, com a família real já no Brasil, criou, a pedido dos pernambucanos, a comarca do Sertão de Pernambuco, nas terras à margem esquerda do São Francisco, que mais tarde passou a chamar-se Comarca de São Francisco. Por causa das revoluções separatistas que os pernambucanos fizeram em 1817 e em 1824, com o fim de se separar do Brasil e formar um país independente, que se chamaria Confederação do Equador, Dom Pedro I, em represália, anexou primeiramente a comarca de São Francisco a Minas Gerais e, posteriormente, em 1827, incorporou definitivamente toda a margem esquerda do Rio São Francisco à Bahia. Durante muito tempo, rolou nos tribunais uma questão judicial entre Bahia e Pernambuco pela disputa da área que ficou conhecida como Região Além do São Francisco. Em 13 de julho de 1850, o Barão de Cotegipe apresentou à Assembleia Provincial um projeto de sua autoria propondo a criação da província do São Francisco, que seria composta pelas comarcas de Urubu, atual Paratinga, Barra, Pilão Arcado, Centro-Sé e Juazeiro, além das comarcas de Parnaguá, no Piauí, e de Paracatu, São Romão e Januária, da província de Minas Gerais, mas o projeto não vingou. Até hoje, alguns dos seus habitantes ainda lutam e sonham com a criação do Estado do São Francisco. Esta área hoje compreende a região oeste da Bahia, que é onde está localizado o município de Santa Rita de Cássia. Crescendo rapidamente, o povoado de Santa Rita do Rio Preto alcançou fóruns de freguesia, com a criação da paróquia de Santa Rita de Cássia, em 1804. O primeiro fabriqueiro da nova igreja matriz do povoado foi Antônio Estácio de Souza, por provisão de 8 de agosto de 1804, e o primeiro vigário foi o padre Francisco Xavier Miranda, substituído em 1811 pelo padre Manuel Antônio Ribeiro. Fato digno de registro na história local é a participação marcante do casal José da Rocha Medrado e Rita Antunes Guimarães da Rocha, no processo de emancipação do município. Na primeira metade do século XIX, foram eles que constituíram, sem alarde demagógico, o alicerce básico em que foi assentado a edificação da vida política de Santa Rita de Cássia. Descendentes de velhos troncos proprietários da região, o tenente José da Rocha Medrado e sua esposa, Dona Rita Antunes Guimarães Rocha, proeminentes agricultores e pecuaristas, donos de vastas glebas, ficaram empolgados e embevecidos com o desenvolvimento que invadia o povoado, sobretudo com as chegadas de grupos de imigrantes que vinham de áreas distantes, atraídos pela riqueza das terras do Vale do Rio Preto e com o objetivo de se estabelecerem na região e fazê-la prosperar. No desejo ardente de um futuro próspero, o seu florescente rincão natal, José da Rocha Medrado e Dona Rita Antunes Guimarães começaram a direcionar seus esforços para a emancipação política do povoado, que era então subordinado ao município de Barra do Rio Grande. O processo emancipacionista naturalmente carecia de obedecer ao tradicional ritual legislativo, considerando prioritariamente o número de habitantes,
prédios e rendas tributárias satisfatórias às exigências pertinentes aos preceitos das leis. Não obstante a chegada de grupos e mais grupos de colonos ao povoado, esses não encontravam áreas urbanas destinadas à construção de suas residências. Com isto, os colonos viam-se obrigados a migrarem para a zona rural, onde facilmente adquiriam grandes quantidades de terras de veredas, que lhes permitiam a edificação de moradias e a criação de roças de lavouras e pastagem para a criação de gado, formando assim pequenas propriedades rurais e fixando ali mesmo seus domínios. Essas pequenas propriedades foram se enfileirando célebres na região do território e receberam mais tarde o codinome de veredas. Estes acontecimentos diminuíram a possibilidade do povoado oferir condições urbanísticas para fazer jus ao processo de sua independência política. Apesar do desenvolvimento habitacional e econômico da zona rural, o povoado, que seria a sede do futuro município, decaía no contexto das normas satisfatórias ao que exigia a lei, o que dificultava a consolidação do processo emancipacionista. Então, o casal José da Rocha Medrado e Dona Rita Antunes Guimarães Rocha tomou para si a missão de levantar uma bandeira de lutas e sacrifícios em prol da independência do seu povo, o que, apesar de ser dotado de ideias progressistas, carecia de consolidar a emancipação política do seu território. De imediato, foi iniciado um grande movimento propagandista de conscientização e de incentivo à aglomeração urbana na sede do município. A campanha obteve surpreendente êxito e, num curto espaço de tempo, a bandeira emancipacionista triunfou. Em 26 de março de 1840, por meio da Lei Provincial número 119, ocorreu a emancipação política do até então povoado de Santa Rita do Rio Preto, que foi elevado à categoria de vila e cujo território foi desmembrado do município de Barra do Rio Grande. Uma vez que essa lei é de fundamental importância para a história do município, considera-se o ano de 1840 como sendo a data oficial de fundação da cidade. Santa Rita de Cássia foi o segundo município a ser criado na região oeste da Bahia. O primeiro foi Campo Largo, atual Cotegipe, emancipado em 1820. Apesar da aprovação dessa lei, a independência política de Santa Rita do Rio Preto só foi concretizada em 3 de novembro daquele ano, com a instalação da sua primeira Câmara de Verança e com a eleição do primeiro intendente, antiga denominação dada ao chefe do Poder Executivo Municipal, pela maioria dos seus membros. 19 foram os intendentes que governaram Santa Rita do Rio Preto até a Revolução de 30, quando a figura de intendente deu lugar à do prefeito. Santa Rita do Rio Preto, após sua independência política e com os poderes governamentais em franca atividade, passou a sobreviver sem a mínima estrutura urbanística. A municipalidade não dispunha ainda de uma área territorial destinada a incentivo de construções habitacionais e comerciais no primeiro distrito sede, o que culminava na paralisação do seu crescimento e fazia o recém-criado município regredir de maneira assustadora. Os migrantes que lá chegavam, apesar do entusiasmo com a fertilidade das terras, não encontravam campo adequado para o desenvolvimento de suas atividades, fosse na esfera comercial ou na residencial. Os governantes se sucediam frustrados, sem encontrar soluções para o desenvolvimento da cidade, que cada vez mais era tragada pela inércia. Sempre ficava parada. Já pairava no ar a ameaça eminente de desativação da emancipação política devido à estagnação do seu desenvolvimento. Surge então, mais uma vez na história de Santa Rita, José da Rocha Medrado e Dona Rita Antunes Guimarães Rocha, sem medirem obstáculos e consequências na redução dos seus bens, doaram à municipalidade, através da Câmara de Vereadores, 1/4 de légua das terras da Fazenda Santa Rita, incluído aí a área onde estava edificada a capela. Com o domínio onde hoje
se acha edificada a sede da cidade, cuja escritura pública foi lavrada em 31 de outubro de 1860 pelo tabelião Venâncio Antônio dos Santos Martires. O imóvel foi havido pelos doadores através da compra feita a José Pereira de Matos e sua esposa Cândida Maria da Soledade. Com esse ato, eles conseguiram remover um obstáculo considerado intransponível na concepção da comunidade já desesperançosa da manutenção do município. Após a transmissão dessa escritura, o município tomou um novo rumo. A esperança de um futuro próspero voltou a florescer em sua caminhada. De imediato, a área doada ao povo foi sendo ocupada com edificações de prédios, solidificando, portanto, a sua emancipação política já cambaleada pela inércia. Como a vila ficava a quase 1 quilômetro de distância do rio, separada deste por alagadiços, José da Rocha Medrado empreendeu então a abertura de um canal, ou desvio do curso do rio, de forma a aproximá-lo do agrupamento urbano. Projeto esse que levou adiante com êxito, usando para isso apenas recursos do próprio bolso, e deixando deste modo mais um inestimável melhoramento no município. Esse canal existe até hoje e presta serviços à população de Santa Rita de Cássia, tanto como abastecedor de água, como se prestando também à parte de navegação, por oferecer a este um porto seguro e pouco distante do bairro comercial. O ato de abertura desse canal foi levado pela municipalidade ao conhecimento da Assembleia Provincial. Foi ainda José da Rocha Medrado que ampliou as comunicações entre Santa Rita do Rio Preto e o estado do Piauí, realizando a abertura de estradas para a sua fazenda Boa Esperança, fazenda que está situada na divisa da Bahia com o Piauí, figurando, pois, como porta de intercâmbio de pessoas e escoadora de produções de cada um deles para o outro. Antes dele, somente o Barão de Cotegipe tinha tido a iniciativa de mandar abrir estradas comunicando as vilas do sertão baiano. Com a proclamação da República, o município já estruturado, com a grande área territorial urbana doada pelo casal Rocha Medrado, área essa já estava relativamente bem ocupada na virada do século, em sua maior parte por construções residenciais, tornou-se um ponto estratégico para o encontro de caravanas oriundas de grande parte do Piauí, norte do Goiás e sul do Maranhão, que buscavam mercadorias de importação. A cidade conquistou um movimento expressivo, nivelando-se rapidamente entre os mais importantes centros da zona são franciscana. O progresso de fato chegou em Santa Rita do Rio Preto com a inauguração em 25 de setembro de 1905 da linha de navegação fluvial do Rio Preto, através do vapor Linhares, da aviação baiana do São Francisco. Em 1925, a aviação contava com uma frota de 12 vapores e 10 lanchas, que a princípio efetuava uma viagem por mês entre a vila de Formosa do Rio Preto a Juazeiro, passando pelo porto de Santa Rita do Rio Preto, num percurso de 759 quilômetros. Este acontecimento acelerou expressivamente o desenvolvimento comercial da cidade, que obteve condições mais amplas para atender as caravanas vindas dos estados vizinhos. Um dos fatos mais importantes da vida histórica de Santa Rita do Rio Preto foi a visita do então governador da Bahia, José Marcelino de Souza, em 1908, compreendendo a relevância dos interesses ligados à navegação do São Francisco. José Marcelino teve em mente ampliar o curso de viagens dos barcos gaiolas, que já trafegavam nas águas do Rio Preto. Para aumentar a capacidade dos minúsculos vapores, tão visível era insuficiente deles para o movimento de importação e exportação de mercadorias. De Santa Rita do Rio Preto, ele prosseguiu viagem a bordo do vapor Jazem Melo até o povoado de São Marcelo, a 60 quilômetros de Formosa do Rio Preto. Em São Marcelo, José Marcelino inaugurou a extensão da linha de navegação fluvial até esse povoado, na foz do Rio Sapão, cujo curso havia sido previamente desobstruído para esse objetivo. Nos anos que se seguiram, surgiram linhas de navegação para Barra, Bom Jesus da Lapa, Cotegipe, Xique-Xique e Pirapora, em Minas Gerais. Entre os anos de 1903 e 1908, se deu o auge da exportação
da borracha de maniçoba, em Santa Rita do Rio Preto. Essa aqui é a famosa maniçoba, né? A seringa da Caatinga, né? Então, diferentemente da seringa da Amazônia, que é muito conhecida em todo o mundo, a maniçoba ela foi determinante e representou um verdadeiro ciclo econômico em meados do século XVIII e foi até o início do século XX, né? Onde se extraía muito desse látex, né, da maniçoba, para movimentar todo o comércio local. E essa borracha ajudava nessa confecção de todos os primeiros, né, principalmente de pneus, as primeiras luvas que foram utilizadas na medicina, com a partir desse látex, né, da maniçoba. Tem muita maniçoba na Caatinga, né? Na Caatinga ainda você encontra muita maniçoba e o grande interesse da maniçoba porque tem um uso sustentável da Caatinga, né? Quando esse produto atingiu seus melhores preços no mercado. Nessa época, a cidade conheceu um grande desenvolvimento econômico, com um crescimento assombroso no número de estabelecimentos comerciais e de suas indústrias, tornando-se assim uma das melhores praças comerciais da região. Porém, o ciclo de crescimento econômico de Santa Rita do Rio Preto foi interrompido, não só pela súbita queda do preço da borracha de maniçoba, como também e principalmente por causa da morte do coronel Tarciano Rodrigues de Araújo, então chefe político do município, que foi assassinado por seus adversários em 15 de agosto de 1909. A resposta veio logo em seguida. Em 18 de agosto do mesmo ano, parentes e amigos do coronel Tarciano Rodrigues de Araújo se envolveram no assassinato do coronel Francisco Sidney da Costa, a quem julgavam ser o mandante da morte do Tarciano. Estes atentados revelaram novos desejos de vingança por parte dos adversários, resultando daí a longa série de crimes praticados de parte a parte pela liderança política do município. As sangrentas lutas armadas entre facções políticas ocorridas tanto em Santa Rita de Cássia quanto em Formosa do Rio Preto entre 1908 e 1922, época do coronelismo de sertão, ficaram conhecidas como barulhos. Foi a partir dessa época que começou o lento declínio de Santa Rita de Cássia, frente às demais cidades da região. Declínio esse que se acelerou no início dos anos 70, mantendo a cidade com esse aspecto de cidade pequena até hoje. Pelos decretos estaduais número 7.455, de 23 de junho de 1931 e 7.749, de 23 de julho do mesmo ano, Santa Rita do Rio Preto teve seu nome alterado para Rio Preto. Nessa época, o município perdeu o território do Jalapão, que passou a pertencer ao estado de Goiás, com denominação de Porto Nacional. Mais tarde, em 1943, em virtude do Decreto-Lei Estadual número 141, de 31 de dezembro, o município de Rio Preto passou a se chamar Ibipituba, que em tupi significa banco de areia. A partir de 1957, Ibipituba passou a se chamar Santa Rita de Cássia, o nome que ostenta até hoje. Um dos acontecimentos históricos de maior importância para o município de Santa Rita de Cássia ocorreu na gestão do prefeito Aníbal Rodrigues de Araújo, através do Decreto-Lei 311, de 2 de março de 1938, assinado pelo presidente Getúlio Vargas, que elevou a sede do município à categoria de cidade. Com a inauguração de Brasília, em 1960, o desenvolvimento de Santa Rita de Cássia tomou um novo impulso, uma vez que a região oeste da Bahia passou a ter acesso a rodovias que levam à nova capital e, consequentemente, aos grandes centros urbanos do Sudeste. Em 1961, Santa Rita de Cássia perdeu grande parte do seu território devido à emancipação de Formosa do Rio Preto, que deixou de ser um distrito subordinado a Santa Rita de Cássia para se tornar sede do município de Formosa do Rio Preto. No final de 1980, ocorreu uma grande enchente no Rio Preto, devido ao volume excessivo de chuvas que a região recebeu naquele ano. A enchente, que deixou Santa Rita de Cássia parcialmente inundada, destruiu o antigo cais da cidade, construído na década de 1950, e arrancou o calçamento original de muitas ruas, além de ter arruinado lavouras e deixado pessoas desabrigadas. Demorou meses até que as águas finalmente se recolhessem ao leito do rio. Em 1985, o município de Santa Rita de Cássia sofre uma nova perda territorial, dessa vez por causa da emancipação política de Mansidão.
vamos a algumas curiosidades. Você sabia que o primeiro avião a pousar em Santa Rita de Cássia foi em 1940, levado pelo então prefeito Abdiel dos Reis, voltando de uma viagem ao Rio de Janeiro? Foi ele também que levou a primeira bicicleta, o primeiro carro, o primeiro caminhão, o primeiro rádio e apresentou a cidade. Você sabia que a única mulher a comandar a prefeitura de Santa Rita de Cássia foi Vicentina da Cunha Guedes, ela que era tesoureira da prefeitura, por uma ordem judicial, comandou o município entre 1959 e 1960, devido à morte do prefeito Frederico Ribeiro Fidelis. Você sabia que o município de Santa Rita de Cássia já teve um padre assassinado na época dos barulhos? Pois é, o padre João de Oliveira, ele foi assassinado a 2 léguas da sede do município, em uma viagem que iria para Salvador, em um local chamado Boca de Caatinga. Então gostaria de agradecer que assistiu o vídeo até aqui, e se gostou, curta o nosso vídeo, compartilha e ative as notificações para receber novos vídeos postados aqui. Esse que é o primeiro vídeo do canal Ao Pé do Ouvido. Tem tudo para ser muito bom, muito legal, e de coração gostaria de agradecer a todos e pedir encarecidamente que preserve a história de nossa cidade, faça com que não se perca no tempo. Santa Rita é uma cidade que vem desde 1600, então era para ter muito mais história, muito mais fatos. Porém, ao longo do vídeo vocês viram que tudo foi se perdendo com o tempo. Então, quem puder, preserve a história de nossa cidade. Um grande abraço, eu sou Luiz Flávio Dias e muito obrigado.